Bom, então, o que são as revisões do PGR, tá? São aquelas demandas para atendermos esse item 1.5.4.4.6 da NR1, que diz que a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo a ser revista a cada 2 anos, ou quando da ocorrência das seguintes situações. Então, nessa tela, nós vamos registrar as revisões sempre que passar um prazo de 2 anos ou após alguma medida de prevenção for implementada na empresa, inovações, né, modificações das tecnologias, quando for identificada alguma inadequação, enfim, tá? Isso tudo se encontra lá no texto da nova NR1, tá? Quando acontecer algum acidente ou quando no relatório analítico do PCMSO houver alguma doença relacionada ao trabalho, nós temos que fazer as revisões do documento, verificar os riscos, o plano de ação e rever todo o processo de maneira que ele se torne ou que se possa comprovar a sua eficácia, tá certo? Então, nessa tela, simplesmente nós iremos registrar as revisões, tá? Como fazer isso? Nós vamos clicar aqui em nova revisão e as revisões elas têm um número, diferente das outras telas que geram um número de controle automático. Nessa tela nós temos que informar o número da revisão, tá? Qual o motivo da revisão? De repente, ocorreu um acidente, análise da situação de risco que resultou em um acidente. Esse é um exemplo de motivo da revisão, tá? Então, conteúdo revisado avaliação do ambiente de trabalho no qual proporcionou o perigo e resultou em um acidente. Tá? Enfim, aqui o conteúdo revisado seria verificar quais foram os perigos encontrados no PGR, documentados no PGR, e de repente alguma adequação, né, na gravidade desse problema, desse perigo, na probabilidade desse perigo, enfim, informar cada conteúdo revisado, tá certo? Após a avaliação dos riscos. Então, eu diria que a primeira revisão, ou o primeiro item da revisão que vai constar nesse PGR, eu usei um exemplo aqui da análise do programa de prevenção, adequações para a NR1, e esse eu diria que seria o primeiro que a gente vai manter gravado ou impresso no nosso PGR, tá? E aí, caso acontecer alguma situação daquelas descritas nesse item da norma, nós podemos ir adicionando novas revisões, tá certo? Ou até mesmo, de acordo com o plano de ação, foi sugerida a implementação de alguma medida de prevenção ou alguma melhoria, então nós podemos também registrar, nós devemos também registrar todas essas revisões a partir do momento que estivermos fazendo o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Tá ok? Então, a data da revisão aqui, vamos dizer que será ou foi no dia 20/8, tá? E quem que realizou essa revisão, vamos dizer que foi o senhor Esaú Mariano, tá? Então, não tem segredo nessa tela,
basta preencher os campos e clicar em gravar. E aqui nós vamos deixando documentado no sistema essas revisões, tá? Não necessariamente a cada revisão você deva imprimir um PGR. Claro que isso fica a critério de cada um, mas no caso de uma fiscalização, por exemplo, você tem condições de apresentar no próprio sistema como estão sendo documentadas essas revisões, tá certo? Além do módulo de segurança do trabalho, que nós iremos monitorar situações de comportamento inseguro ou não conformidades em alguns casos, nós temos também a opção de apresentar direto aqui. E na impressão do primeiro PGR pronto, antes das revisões, é claro, nós vamos ter uma página em que pode ser feito anotações ali, tá? E claro, se preferir imprimir novamente, não tem problema nenhum, tá certo? É importante que essas informações, elas precisam estar à disposição do fiscal, do auditor, né? Caso venha ocorrer alguma fiscalização, ela precisa estar também disponível aos trabalhadores. Se alguém quiser saber, olha, o que foi feito para resolver aquela situação de risco em que nosso colega se acidentou. Então vocês podem, né, estar apresentando qual foi a solução implementada e também documentada no sistema ou no papel, tá certo? Então esse registro de revisões, ele é simples assim, ok? Na próxima videoaula nós vamos falar sobre aquele texto, né? O antigo documento base que se usava no PPRA, nós estamos chamando aqui no PGR de literatura, tá ok? Então, na próxima videoaula, nós vamos ver sobre o link literatura.